Tenho certeza que a minha amiga e o meu amigo estão preparando um final de semana absolutamente intenso. E essa vinheta, ela é instigante para estampar um sorriso. E você vai ter razões de sobra para sorrir. A Alma Italiana, como sempre, traz arte, cultura, negócios e também histórias inspiradoras, uma realização da nossa querida Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. E hoje o Alma Italiana vai mergulhar no conceito ócio criativo, o que é fake, o que é verdade, e para tanto nós recebemos nesta oportunidade o professor Everton Correia, consultor master e especialista em gestão humana. Muito boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Cris, boa noite, feliz de estar aqui. Estou com a camisa já com as cores da Itália em homenagem aqui. Combinamos. Combinamos. Então, muito prazer. Muitíssimo obrigada. Esclarecer algumas coisas, né? Presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, mas como anda vibrante a nossa sociedade, o engenheiro Ari Rogério De Marco. Buonasera, Cris. Buonasera. Buonasera, professor Everton. Há mais de uma década que não nos víamos. É verdade. Ao Rafael, nosso historiador, e boa noite a todos. Como já foi apresentado, está conosco o nosso historiador esportivo, Rafael Gaúcho, sempre trazendo novidades, curiosidades, informações que não estão disponíveis. Você vai encontrar estas relíquias na forma de informação aqui no Alma Italiana. Professor Everton, ócio criativo, uma proposta tão linda. O que vem a ser? Eu começo lhe perguntando, afinal de contas, esse conceito do italiano Domenico De Masi, ócio criativo, qual é a intensidade, qual é a proposta deste conceito? Olha só, Cris, na realidade esse conceito ele surgiu através do Domênico, né? Comento aqui que eu tive o privilégio de estar com ele durante 2 dias aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando ele nos visitou no Congresso Sul-Americano de Recursos Humanos. Ouvi um grande mestre, ele é um sociólogo muito conhecido no mundo, italiano. Italiano? Foi professor da Universidade de Nápoles e ele era diretor da parte de Sociologia do Trabalho na Universidade de Roma. E ele fez uma pesquisa extraordinária sobre o que as pessoas sentem no trabalho. Tá? E uma das constatações assim, dele que mais surpreendeu o mundo é que apenas 33% das pessoas são felizes no trabalho. Um terço. E ele foi em busca de resposta, dizer, puxa, mas por quê? E as descobertas dele que surgiu a ideia do ócio criativo, porque em realidade, assim, uma das grandes questões humanas é a utilização do tempo. Então as pessoas trabalhavam muito, especialmente na Itália, por uma cultura que tu sabes, né? No nosso caso aqui no Brasil, o paulista. Aí nós temos a cultura de que o baiano é muito descansado, que o paulista que trabalha aquelas coisas todas. Bom, então de fato na questão do ócio criativo, que está em jogo é a utilização do tempo. Para as pessoas saberem utilizar com sabedoria o seu tempo de vida, não só no trabalho, e mesmo no trabalho, você é obrigado em alguns momentos a parar para pensar. Então, quando ele trouxe a ideia do ócio, o que pegou mal, às vezes, na interpretação popular, e houve na imprensa... Sim, a repercussão não foi boa. Repercussão negativa, que foi entendida, o ócio é vagabundagem, é não fazer nada, mas ele nunca disse isso, muito pelo contrário. O que ele pregava? Ele pregava, na realidade, uma estruturação do tempo para as pessoas fazerem o que gostam, né? E que na criação que envolve alma, envolve paixão, envolve fazer o que gosta, né? E imediatamente ele lançou um segundo livro fazendo todo esse link com felicidade. Então, esse aspecto do ócio criativo, na realidade, ele diz muito na utilização do tempo para pensar. Nós estamos ouvindo aqui o Dr. Morelli falando, olha, nós precisamos meditar, parar, descansar a mente. Era isto. Nós estamos vivendo uma era da mente criativa. A gente vê nisso no mês todo,
né, de outubro e novembro, falando na importância de a gente valorizar o tempo que é um presente. O tempo presente, mas numa utilização criativa. Por isso, esqueceram da palavra criativa e ficaram na palavra ócio, né? Interpretação errada. Vamos pensar um pouco assim. O processo criativo humano, ele está dentro do cérebro e pressupõe, para você criar, ondas cerebrais, por exemplo, ondas cerebrais alfa. Estou em alfa. O que é estar em alfa? Estou com a mente descansada. Você está no banho, tem ideias maravilhosas, canta, se sente bem. Por quê? Por causa da sintonia de descanso do corpo e da mente. Então, se nós precisamos, na empresa, por exemplo, que eu trabalhei a minha vida toda, momentos criativos nunca vai se conseguir quando as pessoas estão numa onda cerebral chamada beta e outras que são mais específicas de agitação e todo mundo pensando e correndo e trabalhando, aquela necessidade que tem de criar, de trabalhar, de produzir. E não dá tempo para pensar. Então o Domênico trouxe essa ideia, né? Perfeito. Presidente Ari, e o italiano que é tão realizador? Agora eu me refiro ao italiano aqui do Rio Grande do Sul. Será que a gente pegou essa ideia ou a gente trabalha e não vive? Eu estava pensando no que o professor estava falando, e é verdade, no dia a dia produtivo, você está com toda a tua motivação no teu processo, no teu desenvolvimento. Para você criar algo novo, você precisa realmente ser como um artista, né? Você precisa ter um espaço, você precisa ter uma tranquilidade, você precisa estar impregnado de um espírito, né, de mudança. E isso dentro da rotina do dia a dia empresarial realmente não é possível. Conheci alguns exemplos de empresas que tinham um espaço parecido com isso, né? Exatamente. Até me recordo, na época que a gente trabalhou junto, teve uma experiência lá pelos anos 2004. A gente eu pessoalmente fiz uma viagem para a Itália e conheci um engenheiro antigo. Nós estávamos na Pignoni. Pignoni é uma fábrica de compressores, e essa empresa tinha sido adquirida por uma empresa americana chamada Dresser há pouco tempo. E eles estavam vivendo essa mudança do trazendo esse conceito italiano para um espírito americano, que é um espírito, né, trabalhador ao excesso, né? E aí me dizia durante o almoço esse engenheiro mais antigo, ele teria a minha idade que eu estou hoje, e eu tinha a idade uns 25 anos mais jovem. Ele me dizia, olha, nós estamos aqui fazendo o nosso almoço, o nosso lazer, mas os americanos não vieram conosco, estão lá trabalhando. Eu tenho aqui o Zezinho e o Luizinho, mas esses dois são meus, são de minha formação. Eu não quero que eles percam o espírito nosso, a nossa cultura, o nosso trabalho, mas é um trabalho mais familiar. Certamente ele não conseguiu isso, acredito. Professor Everton, depois dessa provocação do presidente Ari, eu lhe pergunto, a Itália tem esta forma de ser, o americano tem a sua, e o brasileiro em terras tropicais, se ele adotar esse ócio, a gente não... Como é que fica? Não fica o samba do Cris, crioulo assim, doido? apesar de todos os aspectos culturais óbvios, né, que nós temos no Brasil, nós estamos vivendo fases diferentes. Então, por exemplo, todo esse esforço que a gente tem de criatividade, dos eventos que tem aqui de criatividade no mundo, cada vez estão mais nos levando ao que o Domênico já dizia há muitos anos atrás. Nós temos que parar para pensar, nós temos que elevar níveis de consciência, nós temos que ter ideias inteligentes de criar algo que nunca foi pensado, mas colocar a nossa mente em repouso para conseguir isso. Né? Era isso que ele dizia e que foi mal interpretado de certa forma. Mas aqui no Alma Italiana você está
revisitando este conceito que o ócio criativo não tem nada a ver com vagabundagem. Desculpe a chuleza da palavra, mas não, ócio criativo é justamente ao contrário. E falando em ócio e criatividade, Rafael, o pesquisador esportivo, o que isso remete ao futebol? Boa noite, porque eu não tinha, né? Buonasera. Enfim. Você é de casa. Exatamente. Como eu já tinha dito no programa anterior, eu me sinto em casa, mas mais uma vez eu vou pegar o ganchinho daqui do doutor. Já tive muitas criatividades no banheiro e projetos que foram muito bem sucedidos. Estava tomando banho? Uma vez eu fiz um desenho no azulejo do banheiro e transformei ele num papel e foi um sucesso. Eu tenho ele até hoje, a foto do desenho. Eu tive o trabalho de tirar a foto, porque ele fica com aquela, né, por causa do vapor, e eu transformei ele, levei para o papel. E eu tenho até hoje essa arte pronta. Que maravilha, viu? Não foi combinado, mas o que foi combinado é um convite que tu tens para o nosso público de uma forma muito especial. Dia 15 e 16 vai ter esse grande evento, em novembro, né, lá no Parque Harmonia, que foi, né, divulgado desde a semana passada. No programa anterior. E eu gostaria de fazer também, de lembrar uma apresentação que eu fiz mês passado em Gravataí sobre os gaúchos que serviram a seleção brasileira desde 1914. Foi um convite que eu ganhei do secretário Patrick Silva e da coordenadora de cultura, Ângela Xavier, e teve como destaque Tafarel, Renato, Portaluppi e o Dunga. Os mais emblemáticos descendentes italianos que construíram uma história vitoriosa, não somente no futebol gaúcho, mas também na seleção brasileira e no próprio exterior onde atuaram, né? Todos eles na própria Itália. O Tafarel no Parma, o Renato no Roma e o Dunga. O Renato Gaúcho jogou no Roma. Em 88 ele foi contratado. E foi bem? Pelo Roma. Não foi tão bem quanto se esperava. Mas o futebol italiano ele exige determinadas dedicações que talvez o Renato estava um pouquinho desfocado. Ou ele não, ou o professor Ebel, ele também não usufruiu do conceito ócio criativo. Mas você vai ter um break para o seu ócio criativo, vendo o recado da Assembleia Legislativa e da Casa de Escriba. Nós voltamos em seguidinho. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Essa nossa alegria, ela estampa o propósito do programa Alma Italiana de levar até você essa alegria, essa intensidade no modo de viver, sempre uma realização da sociedade italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130, 140, 150 e por aí vai, uma vida longa a este reduto de acolhimento. Junta-se a nós,
no segundo bloco, seu vice-presidente, o médico Francisco Morelli, a quem damos muito boa noite, doutor Morelli. Boa noite, muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui convosco. Nós que agradecemos. E eu vou essa plateia maravilhosa. É um público querido, participativo, e acredite, nós amamos cada comentário recebido. Todos são carinhosamente respondidos pela Lúcia, a nossa produtora. Ela não gosta muito de aparecer, mas ela está aqui e recebe com muito carinho e responde na medida do possível. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas responde todos os comentários. São, como eu disse, muito bem-vindos. E bem-vindo também foi este livro, De Bem com a Vida, Ciência e Espiritualidade para uma Longevidade Plena, onde o vice-presidente da Sociedade Italiana, o Dr. Francisco Morelli, assina um capítulo onde ele explica que medicina humanizada não é apenas uma tendência da ciência, é uma forma de viver e sentir, e ele estará junto com outros autores na Praça da Alfândega, sempre com a chancela da Sociedade Italiana, que estará conosco, o presidente Ari e a diretoria. Ana Presidente, nós estaremos no Espaço Vitrine, no Clube do Comércio, 4º andar, entrada absolutamente franca. Venha nos dar um abraço e colher o autógrafo do nosso autor. De Bem com a Vida, que celebra os 5 anos do programa, que nós temos aqui também na Poa Streaming TV. Então, o nosso cast hoje absolutamente masculino, que por coincidência estamos falando de ócio criativo. Professor Everton, quem faz mais, quem pratica mais o ócio criativo, o homem ou a mulher? Olha, é uma questão interessante. Eu acho que não é uma questão de gênero, talvez, né? É uma questão de momento de vida, né? Porque a ideia do ócio criativo, ela está centrada num aproveitamento do tempo das pessoas, qualidade de vida, viver melhor, viver bem, né? Não é só trabalhar. Trabalhar é muito importante, ele nos dá o sentido da realização pessoal enquanto profissionais, mas também nós temos que saber viver, não é? Então, esse saber viver é uma questão muito pessoal, independente de ser um homem, ser uma mulher, em relação à sua vida, de como você vai ter a sabedoria de utilizar o seu tempo. E o Domenico De Masi, que foi o criador da história do ócio criativo, ele começou muito por essa linha, impressionado com pesquisa que ele fez, mostrando que 33% das pessoas apenas que são felizes no seu trabalho. Então ele foi descobrir isso, lançou ao mundo a sua proposta, e depois, Gris, inclusive, ele fez um complemento do livro do ócio criativo, linkando com um outro livro que ele escreveu sobre felicidade. Sim. Tá? Então é uma questão, no fundo, nós estamos falando em ser feliz. Mas, professor, vou lhe fazer uma provocação, posso? Por favor. Nós vivemos num país pobre, né? Onde a grande maioria das pessoas não ganham o suficiente para ter uma vida digna. Se a gente não tem esse recurso financeiro, a gente pode praticar o ócio criativo? Mas é claro, não significa que nós vamos parar de trabalhar, não significa que nós vamos passar mais tempo fora do trabalho do que dentro. O ócio não é, entre aspas, vagabundagem, como foi de certa forma entendido. Muito pelo contrário. A grande questão é o seguinte: você que está nos ouvindo, como você pode se realizar muito mais no seu trabalho? Ser feliz lá, utilizando o seu tempo para trazer para a organização ideias inteligentes, novos processos. Não é o lugar que nós estamos falando, é a alma, é a prática, é a sua cabeça, é a sua consciência em relação ao tempo e o processo criativo. Quando a gente diz, olha, a pessoa no banho lá teve uma ideia maravilhosa... Que nem o nosso Rafael Gaúcho. Como o nosso Rafael, o que ele teve? Ele teve um insight. Os insights cerebrais significam que você, de repente, descobriu uma coisa interessante. Mas para isso o cérebro tem que estar preparado. Então, a parte da criatividade em relação ao ócio significa que você deve
obrigatoriamente colocar o seu cérebro em repouso para ter ideias maravilhosas, inteligentes sobre a vida e sobre si próprio. Então não é parar de trabalhar, todos nós precisamos, você que está nos ouvindo muito necessita como qualquer um de nós. Porém a grande questão é o quanto de fato você é feliz com o seu trabalho e equilibrar o seu tempo de trabalho com o tempo de vida, de qualidade de vida, de lazer. É isso. O que a medicina, especialmente a medicina humanizada, nos diz sobre essa equação, doutor Francisco Morelli? Acredito eu que qualidade de vida é fundamental, né? Então, todos esses momentos que a gente puder aproveitar para que a gente possa ter um momento de pensamento, um momento de tranquilidade, um momento de descanso, como eu já comentei em outros momentos aqui no programa, a gente poder tirar como eu digo, uma pestaninha, uma sonequinha, 15, 20, 25, 30... Não, mas aí já é sono, 30 minutos. Não, pelos estudos, o máximo que eu saiba, 25 minutos são produtivos, não mais do que isso. Eu não sei o que o mestre aqui me diz, mas o que eu sei há anos, é que assim, 25 já, né? Então é maravilhoso. E os momentos de pensamento, o momento que tu para. Eu, por exemplo, tenho várias ideias de noite. Eu estou dormindo, acordo e daqui a pouco não consigo pegar no sono. Vou, né, no toalete, né? Velhinho, 70 anos, toma remedinho e tal, enfim. Eu tinha um hábito. Também acordava de noite? Se eu acordava e tinha uma ideia, eu transcrevia no papel. Eu também faço isso. Onda cerebral alfa. Então, assim, esses momentos, eu tenho várias coisas assim, olha, impressionante, né? Então, todo que momento que a gente puder dar uma descansada é importante, um momento de relaxamento e, como o mestre lá também falou, de gostar do trabalho. Tem que amar o trabalho. Para tu te sentir melhor, tu tem que sentir bem no que tu faz, amar o que tu faz. Se tu faz alguma coisa, às vezes tu tem que fazer. Tu trabalha algumas coisas que não dá para escolher, né, presidente? Não dá para escolher, mas se tu puder escolher e tu puder, é maravilhoso. Se torna mais saudável ainda, mais humanizado a tua vida. Fala, presidente. E há uma experiência que eu tive no meu trabalho. Infelizmente, eu usei essa prática mais no final de carreira. Há muito desperdício de tempo. Como assim? E isso tanto no trabalho quanto na vida particular. Então, eu levo como lição de vida, nas últimas horas do dia anterior e nas primeiras horas do dia conseguinte, fazer um pequeno planejamento do que eu vou fazer durante o dia. Com isso, eu consigo otimizar e não deixar tarefas, né? Porque se a gente viver só no ócio, não dá certo. Não era isso que ele disse. Não era, pelo amor de Deus. A imprensa entendeu errado. Isso foi um conceito errado, aliás, um entendimento errado desse conceito. O que o sociólogo italiano Antonio De Masi pregava é a felicidade plena. Felicidade não se resume a uma conta bancária grande. Mas a gente já pode colocar em prática esse ócio criativo conferindo a agenda da Sociedade Italiana no mês de novembro, não é? Nós, no dia 15 e 16 de novembro, estaremos participando do Festival dos 150 anos da Imigração em Porto Alegre, no Parque Harmonia. Tenho certeza de que, se você for lá, você vai ver quão grande é a variedade de arte, cultura e exemplos da vida italiana que acontece aqui na nossa capital. Isso, e completando o que o Ari falou, à noite, no dia 15, teremos a famosa Serata Italiana e aniversário da Sociedade Italiana, os seus 132 aninhos,
né? Então vamos fazer uma festa, um jantar dançante lá na Sociedade Italiana, na João Teles. Espero todos vocês lá, que será uma festa inesquecível, como sempre são as da sociedade. Aguardo vocês lá. O professor Everton estará conosco e você vai poder presencialmente conversar, né? Aí, isso, e como ele gosta do que faz, isso vai também ser um ócio criativo. Gente, eu tinha tanta coisa para perguntar, porque o propósito do Alma Italiana é trazer para você histórias, informações inspiradoras. Mas o nosso colega Mão de Tesoura, o Eduardo, já faz sinal que é para encerrarmos. Agradeço ao Dr. Francisco Morelli pela presença, parabéns pelo livro e pelo feedback que nós estamos recebendo dos leitores, ao presidente Ari pela sua coragem de fortalecer a ideia de que a sociedade italiana é o grande guarda-chuva das entidades regionais. Já está conseguindo esta unificação, vocês estão de parabéns, eu estou acompanhando o trabalho faz anos e eu vejo que ele agora ganha musculatura. Sociedade italiana capitaneando reforços das regionais e se tornando uma mola propulsora desta italianidade vibracional forte que habita o coração do Rio Grande do Sul. Professor Everton, o senhor nos deu uma aula sobre o ócio criativo e eu estou convicta de que os nossos amigos vão alterar os seus relógios, as suas agendas, porque vale este presente que é a vida. A todos vocês, muitíssimo obrigado e estejam conosco no próximo Alma Italiana e deixe vibrar a Itália que habita em cada coração.